Salve, galera, professor Betão, para mais um exercício proposto da nossa aula 10 sobre o estudo das funções. Vamos a ele. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Então, nós temos já os gráficos sendo mostrados da torneira e do ralo. Então, o reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões que, em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo em função do tempo T em minuto. Em qual intervalo de tempo em minuto o reservatório tem uma vazão constante de enchimento? Ok? Para que a vazão seja constante, aquilo que entra deve ser igual ao volume, né? O volume que entra deve ser igual ao volume que sai. Para isso, nós devemos ter locais ali nos gráficos em que nós tenhamos retas paralelas ao eixo X, ou seja, constantes, ou mesmo retas crescentes ou decrescentes, mas com o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular de uma reta é dado pelo ΔY sobre ΔX, ou seja, a variação que eu tenho em Y sobre a variação que eu tenho em X. Tudo isso vai ser aprofundado aí com o passar do tempo, tudo bem? Mas já gravando, né, o coeficiente angular de uma reta nada mais é que a variação em Y. O que eu tenho em Y? A vazão. Sobre a variação que eu tenho em X. O meu X é o tempo. Então, seria um ΔQ sobre um ΔT. Certinho? Bem, verifique o seguinte. Vazão, então, é o volume dividido pelo tempo. E realmente, olha, é o que nós temos, que nós acabamos de falar para vocês. Ele é um ΔY, porque o volume está no eixo Y, e o tempo está no eixo X, certo? Isso aqui, essa vazão, então, na verdade, é o coeficiente angular das retas que nós temos lá. O coeficiente angular, então, nada mais é do que um ΔY sobre ΔX. Então, veja, para que a vazão seja constante, o que entra no reservatório, então, deve ser igual ao que sai no mesmo intervalo de tempo considerado. Não adianta eu pegar intervalos de tempos distintos. Tem que ser o mesmo intervalo de tempo para que eu possa analisar. Para que isto ocorra, devemos ter uma função constante, ou retas decrescente e crescente, com o mesmo coeficiente angular em módulo. Por quê? Enquanto enche, né, enquanto a torneira enche, o ralo deixa a água sair. Ou seja, a vazão vai ser uma constante, que é o que ele quer. Tudo bem? Enquanto a torneira enche, o volume aumenta, o ralo tem que deixar sair na mesma proporção. Veja, para isso nós estamos trabalhando com o coeficiente angular, que é o ΔY sobre ΔX, que me dá justamente esse coeficiente de variação. Tá vendo? Olha, isso é importante, tá? Esse coeficiente angular, ΔY sobre ΔX, nada mais me dá do que essa variação, então, nesse caso, né, de Q, que é a minha vazão pelo tempo. Certinho? Muito bem. Se a gente olhar pelo gráfico, nós temos que apenas essa primeira situação, tá? Apenas uma situação ocorre, e que é no intervalo de 5 a 10. Durante esse período, entram 20 litros por minuto e saem 5 litros por minuto. Então, vamos olhar no intervalo, novamente, de 5 até 10. Observe aqui nesse intervalo de 5 até 10, olha lá, nós temos uma vazão constante, olha lá, certo? De 20, e de 5 até 10 aqui, olha, também, olha, ou seja, estão entrando 20 litros por cada minuto, né? E estão saindo 5 litros por cada minuto, ou seja, a vazão é constante, não importa, entra 20, sai 5, a vazão é constante. Então, é isso que está nos informando aqui. Durante esse período, entram 20 litros por minuto e saem 5 litros por minuto. Se você observar em todas as outras situações, conferindo os coeficientes angulares, como a gente está falando para vocês, né, assim, todas as retas, você traçar, quando a gente fala em ΔY sobre ΔX, verifique bem aqui o que a gente quer dizer. Olha, prestando bastante atenção. O coeficiente angular dessa reta aqui nada mais é do que a variação em Y, olha lá, sobre a variação em X.
Então, nesse intervalo de tempo aqui, só para mostrar para você qual é o coeficiente angular dessa reta, seria ΔY de 5 até 20, seria 15, dividido pelo ΔX, de 15 até 20, seria 5. O coeficiente angular dessa reta aqui no intervalo de 15 até 20 seria igual a 3, certo? Nós teríamos que ter, no mesmo formato ali, a mesma situação para o intervalo, o mesmo intervalo de tempo considerado. Veja que de 15 até 20 ocorreu um aumento, mas de 15 até 20 aqui eu tenho uma constante, então isso não me interessa. Por isso é que nós falamos que o importante era considerar o que estava acontecendo numa situação e na outra, mas no mesmo intervalo de tempo, ok? Aproveitei para ver com você aqui agora a questão do coeficiente angular, ΔY sobre ΔX. Isso me dá uma variação importantíssima dentro do estudo de função, ok? Um abraço, até a próxima.